Podcast Inspiração, com a apresentadora Gal Pereira. Venha se conectar com profissionalismo de alta performance, divulgar o seu negócio com muito network. Inspiração é deixar seu legado. Paz! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Inspiração. Eu sou Gal Pereira, muito obrigada por me dar a oportunidade de entrar no seu lar, na sua casa, no seu estabelecimento, para falarmos sobre conhecimento, para falarmos sobre negócios, prosperidade. E hoje estou aqui com essas mulheres incríveis, escritoras, mulheres que deixaram o seu legado através de um livro. Sim, esse espaço é para vocês também. Eu quero aqui, nesse momento, com muita honra, muito carinho, apresentar Rosimar Mendes. Gente, ela veio diretamente de Brasília para apresentar, fazer parte aqui do evento que vai ter amanhã, do Summit Literário aqui na cidade de Salvador. Essa mulher é uma mulher incrível, ela é pedagoga, ela é especialista em gestão educacional. Essa mulher é muita coisa, viu? MBA em comunicação, palestrante memorável. Rosimar, minha querida, seja muito bem-vinda. Se apresente aí, maravilhosa, para a nossa audiência. Quem é Rosimar Mendes? Obrigada, Gal. Boa tarde e boa noite a todos que estão conosco. E é um prazer muito grande estar aqui, né, com você, ter esse espaço em seu podcast e poder falar do nosso legado, falar do nosso trabalho, unir forças com um único propósito, que é o de transformar vidas. Eu sou Rosimar Mendes Lima, moro em Brasília. Como o Gal apresentou, a pedagogia faz parte da minha alma, mas eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. E esse apaixonado por pessoas tem como fonte e foco maior o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. A pedagogia me trouxe a certeza de que somente o conhecimento nos faz sair do lugar onde nós estamos, mas um conhecimento adquirido e praticado. Nós termos conhecimento e não colocarmos em prática, transformando a nossa vida e a vida dos outros, é como se não tivéssemos conhecimento. Então, conhecimento é poder. Vamos usar esse poder para transformar vidas. E o prazer de estudar, adquirir conhecimento, mudar todos os dias, faz parte da minha vida. E voz de locutora ainda, hein? Que coisa linda! Estamos aqui também com uma mulher muito especial, uma profissional de excelência que veio diretamente de Cruz das Almas. Gente, eu amo a cidade de Cruz das Almas, você não está entendendo? É lindo. Essa mulher é fisioterapeuta, é massoterapeuta clínica, ela é instrutora de Pilates e ela também é escritora, sim. Amanhã será o lançamento do livro dessa mulher grandiosa. Viviane Cortez. Por favor, Viviane, se apresente para a nossa audiência maravilhosa. Quem é Viviane Cortez? Boa tarde, Gal. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Boa tarde, boa noite. Posteriormente vão estar assistindo, né, nosso podcast. Viviane é a profissional que está aqui sempre disposta a ajudar, disposta a estar presente na vida daqueles que estão precisando do meu apoio. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa que trago em minha essência o amor divino, o amor de Deus que está sempre presente em mim. E eu trago e levo para as pessoas que estão ao meu redor esse amor. Eu entrego tudo que há dentro de mim para os meus pacientes e trago a luz dessa consciência para que ele torne também na sua vida essa consciência de ter paz, de ter tranquilidade e se cuidar, né? Que o meu trabalho traz esse cuidado. Maravilha, né? E é um trabalho tão necessário para todas nós, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Sim. E vocês aí que estão no Rio Grande do Sul, sim, um abraço especial de nós aqui, de todas nós aqui da Bahia, para a TV Mais, que o nosso programa passa toda sexta-feira, às 15 horas. Receba todo o nosso carinho, todo o nosso abraço. Vocês também aí da Rádio Empreendedora, o qual nós temos o nosso programa Empreendedorismo Feminino. Vocês aí de Portugal, vocês aí da Angola, de todo o Brasil que nos acompanha, receba todo o nosso abraço, todo o nosso carinho. Viviane, querida, sei que você tem uma história incrível.
você fez, né, está fazendo parte dessa obra literária que será lançada amanhã no Summit Internacional, no Summit Literário. Eu parabenizo também Leandro Cristo, esse homem visionário que sempre está trazendo inovação aqui para a cidade de Salvador. Parabéns, Leandro, você é um visionário. Fale um pouquinho da sua obra literária, da sua escrita, desse livro poderoso que eu já quero o meu. Fale um pouquinho. O meu capítulo vem com o título Superando Limites, né? Uma jornada rumo ao reencontro. Então, eu trago nesse capítulo força e resiliência para tudo aquilo que eu já passei na minha vida, tudo aquilo que eu já enfrentei, e trago maneiras de lidar com esses assuntos, com as adversidades, de superação, de resiliência. Então, no finalzinho do livro, do capítulo, eu entrego ali um exercício para as pessoas se inspirarem a fazer esse movimento e também trazer para a sua vida como superar os seus limites de maneira calma, de maneira tranquila. E eu agradeço sempre ao Leandro, porque ele faz essas conexões, me colocou junto com a Rosimar, junto com outras mulheres de diversas partes do Brasil, diversas partes de Salvador. Então, a gente tem essa comunidade, o Leandro faz essa conexão. Eu sou muito grata ao mestre por estar aqui nesse momento, estar aqui com você, Gal, que fez essa conexão com a gente. E eu fico muito emocionada. Eu vim o caminho todo assim me emocionando e pensando e agradecendo a Deus por esse momento de estar realizando esse sonho, de ter um capítulo escrito no livro da editora LNC Liderança e Legado. Que coisa linda! E você vai deixar realmente um legado, né? Um legado para essa geração. Todos vão ter a oportunidade de ter, né, esse livro inscrito por essas mulheres incríveis, essas mulheres que estão deixando um legado para a história. Que coisa linda. E você, Rosimar, faz parte da coordenação, né? Você realmente é uma mulher visionária. Fale um pouquinho também dessa obra literária. O espaço é todo de vocês hoje aqui, viu? Exatamente. Eu conheci a editora LNC através do convite do Leandro, né, que é uma pessoa incrível, como o Vivi trouxe, um mestre em fazer conexões. Então, eu o conheci participando da obra Seu Legado, Sua História, volume 2, e nós já estamos agora lançando o volume 3, e nesse volume 3 eu sou organizadora da obra. Maravilha. E aí sim, né, conhecendo os diversos coautores, conhecendo a obra como um todo, e é uma obra que deixa um legado de transformação. São histórias reais, histórias que nos trazem muitos ensinamentos, muitos insights, muita superação, e é um detalhe significativo demais para que consigamos aí superar, através de uma obra coletiva, muitos poderes de comunicação e muitos poderes também de transformação. E junto com Seu Legado, Sua História, nós estamos lançando também O Poder das Conexões Femininas, que é a segunda obra. São 26 mulheres, são 26 capítulos também de transformação, de liderança, de modificações de vida, mostrando que se eu conseguir, você também consegue. Então, é uma obra fantástica. As duas estão sendo lançadas amanhã no Summit Literário, que nós participaremos aí a partir das 13h30 na FEComércio, num evento grandioso aí, realizado pela editora LNC através do Leandro. Maravilha, e eu estarei lá, linda e poderosa. Ah, isso mesmo! Aproveitando aí o gancho, né? Você é uma palestrante, né, de alta performance, você sempre fala sobre seja maestro de si mesmo, né? Utiliza essa metáfora dessa música. Eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Por que você utiliza essa metáfora, o que é que significa? Fale um pouquinho hoje. Esse foi o meu primeiro capítulo, sabe, Gal, do Seu Legado, Sua História, volume 2, que é intitulado exatamente o título da minha palestra também, Seja Maestro de Si Mesmo. O que é ser maestro de si mesmo? É exatamente tomarmos a rédea da nossa vida e provocarmos as transformações que nós gostaríamos de ter. E essas transformações, elas só acontecem a partir de tomadas de decisões
e a partir de busca de conhecimentos específicos para que essas decisões se tornem reais. Então, a metáfora da música, ela veio para trazer a leveza do conhecimento. Então, música é algo que toca a nossa alma. Verdade. Né? Ela faz parte das nossas vidas e, desde pequena, eu tive uma professora encantadora, Dona Lília, que fez com que a música fizesse parte de mim. Não sou musicista, sou uma apreciadora da música e a música envolve a minha alma. Quando, em um momento de necessidade de transição de carreira, retomei muita coisa da minha infância e as notas musicais vieram intensamente e desenvolvi uma metodologia que eu intitulei de Dó a Si, que são as notas musicais. Tem 7 pilares, para cada nota musical, uma nota para a partitura da vida. Lindo, né? E esses 7 pilares trabalham exatamente os pontos cruciais do autodesenvolvimento. Então, foi o primeiro capítulo de outros livros, né? Este livro aqui, O Segredo dos Imparáveis em Ação, é um grupo de palestrantes que eu faço parte e neste livro eu falo da imparável educação. Então a educação faz parte da minha vida, mudou a minha vida e a certeza de conhecimentos bem construídos fazerem a diferença está no capítulo deste livro aqui com o título A Imparável Educação. Que coisa linda, né? E vocês que estão aí, escritores, escritora, que querem também uma oportunidade para falar das suas obras literárias, vem com a gente. Vem aqui no nosso podcast Inspiração falar da sua obra. Que coisa linda. E você usou uma metáfora que eu achei assim poderosa. Você realmente foi no coração de Deus, né? Sobre falar sobre música, porque a música realmente ela liberta, ela transforma, né? A própria Bíblia fala de um versículo que Davi, quando ele tocava, né? Aí o rei Saul tinha aquele processo de libertação. Parabéns, viu, Rosimar? Fiquei encantada pelo seu método, fiquei encantada por toda a explicação que você deu aqui agora. E eu queria ouvir aí dessa maravilhosa como a escrita influencia a sua prática terapeuta, né? E vice-versa. E que você falasse também um pouquinho sobre o seu capítulo, que o lançamento vai ser amanhã. Gente, aproveitem! Hoje influencia. É a minha primeira vez escrevendo um capítulo de um livro. Eu fui convidada pelo Leandro e ele insistiu um pouquinho para eu escrever. A gente sempre acha que a gente não tem uma história para contar, mas no fundo a gente sempre tem. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem algo que passa pela vida que tem que botar para outras pessoas se inspirarem. Superação. Tudo que você passa, você supera. Então, hoje a escrita tem influenciado porque quando eu trago para minha vida prática e converso com meus pacientes, converso com as pessoas que estão me consultando e falo, fui convidada a escrever um capítulo de um livro, explico como é a obra, todo mundo fica maravilhado, eu quero saber, eu quero ler, eu quero conhecer, me explica mais como é que funciona. Então, assim, eu trago para mais perto, para falar um pouco mais da minha história para o meu paciente, ter um contato maior, não só profissional e cliente, mas um contato mais amoroso, com mais amorosidade, de amigo, de amizade, de se conhecer, de estar mais perto. Então, a escrita trouxe essa junção para a minha terapia, porque aconchegou mais os meus pacientes, as pessoas ao meu redor que nem me conhecia tanto, e hoje, através do livro, estão me conhecendo. E isso traz um leque de oportunidades. O livro traz um leque de oportunidade. Então, você está fazendo ali uma live com uma pessoa que está lá do outro lado do país. Então, quando você conversa com essa pessoa, outras pessoas de redes de conexões estão ali te vendo também. Você não está só conversando com aquela pessoa, com Rosimar de Brasília. Eu estou conversando com Rosimar de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, há um leque de conexões que está ao redor de Rosimar e está ao meu redor, e a gente está ali conversando
e abrindo esse leque de pessoas que podem ali te buscar no direct, te falar no direct, conversar com você, chama no WhatsApp, e aí você faz essa conexão através do livro. Me trouxe essa conexão. Maravilha, viu? O meu capítulo, eu falo um pouco desde a minha infância até os dias atuais, trabalhando tanto com o Reiki, que é um carro-chefe aí, a fisioterapia, que é o meu primeiro amor, a minha primeira paixão na profissão. Eu sempre sabia que eu iria tratar, ia trabalhar com o cuidado. E a fisioterapia, quando eu conheci a fisioterapia, me trouxe essa luz, porque eu falei, é isso que eu quero. Eu quero tratar as pessoas de forma amorosa, quero cuidar não só daquela patologia que aquela pessoa está passando, mas cuidar dela como um todo. O Reiki trouxe isso para mim, olhar o paciente, olhar o cliente como um todo e não como uma parte. Então, eu juntei a escrita com a minha profissão e trouxe esse leque de junção, de amorosidade e cuidado para o meu paciente. Que top, viu? Gente do céu, vocês estão bebendo água da fonte da vida. Que hoje aqui essas mulheres aqui são incríveis. Sem falar que quem tem um livro, né, contado a sua história através de um livro, vai deixar um legado para essa geração, para as futuras gerações. E a pessoa também tem mais credibilidade, né? Autoridade, visibilidade. Porque quando a sua história está eternizada no livro, não tem como apagar, tá ali. A história é sua. Então, quando a pessoa vai dar uma palestra, todo mundo vai dizer, poxa, aquela ali realmente é uma escritora que toca o meu coração. E você é uma mulher que realmente, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tá de parabéns. Rosimar também é uma pessoa que me inspira demais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou aqui encantada e hoje muito feliz. Gal, só um detalhe sobre o capítulo da Viviane. Viviane começa o capítulo dela com um pedacinho, um verso de Cora Coralina. Nossa, a nossa poetisa goiana. Eu sou goiana, sim. Então Cora domina o meu O coração. meu também. Quando eu peguei o capítulo da Viviane para fazer a leitura, nós íamos fazer uma live juntas. Eu falei, nossa, já me conquistou. Né? E todo entrelaçar ali a partir desse poema que ela trouxe é fantástico. Vale a pena vocês conhecerem na íntegra. E eu queria aproveitar a oportunidade para saber de você, Rosimar, do seu capítulo, do livro, né, Seu Legado, Sua História. Que você falasse um pouquinho dos aprendizados, que você falasse um pouquinho sobre a sua escrita. Seja maestro de si mesmo, né? Exatamente. Então, nós conversamos um pouquinho sobre o que é ser maestro, né? E a leveza da música fez com que a metodologia me auxiliasse a repassar conhecimento sem aquela cobrança que muitas vezes a gente sente diante de uma busca ou diante de algo que ainda não dominamos, mas a leveza da música vem trazer. Então, os pontos que eu trabalho dentro do ser maestro de si mesmo começa com a identificação daquilo que você realmente gosta, que são as suas verdadeiras paixões. Aí eu trago Maslow para embasar tudo isso. Para que eu possa me descobrir, eu preciso explorar a minha identidade. Então, é um outro pilar que é explorado. Através dessa exploração, eu busco compreender melhor as minhas emoções. Então, eu passo pela inteligência emocional, discuto algumas coisas ali que Daniel Goleman traz como, né, um dos percussores todo dessa inteligência emocional e finalizo dizendo exatamente do poder de superação que cada um de nós temos. Maravilha. E esses pilares, né, então o Dó tem uma razão de ser, o Ré traz ali também outras explicações e assim por diante. Então, são 7 pilares que fundamentam e a música compondo ali, trago Milton Nascimento junto, J Quest ali para também fazer parte. Josimar, continuando, né, sua missão de transformar vidas, qual foi o principal obstáculo que você teve, né? Me fale aí.
sobre esse processo aí um pouquinho. A vida sempre nos coloca, né, obstáculos a serem superados. Como diz Carlos Drummond, havia uma pedra no meio do caminho, né? Então, o que que a gente faz? A gente supera e retira a pedra, ultrapassa a pedra. E nesse capítulo aqui, por exemplo, quando eu falo da imbatível e da exatamente imparável educação, eu uso a metáfora do rio, que ele vai contornando seus obstáculos e fazendo o seu percurso naturalmente. E é isso que a gente tem. Então, os maiores obstáculos que eu me deparei, por exemplo, diante da primeira escrita, foi um ponto que a Viviane trouxe de não acreditarmos ali na nossa capacidade de ter uma história para contar. E a partir do momento que a gente começa a escrever, você vai adquirindo confiança. E aí nós precisamos lembrar que Sócrates disse que a gente só aprende as coisas fazendo, né? É fazendo que se aprende a fazer. E quando acreditamos nisso e entramos em movimento, o fazer torna-se parte deste processo. Muitas vezes nós queremos atingir um objetivo, sabemos que obstáculos acontecerão, mas não estamos prontos para pagar o preço do processo. O processo, às vezes, ele é doloroso, mas aquilo que a gente recebe de retorno é prazeroso demais. Então, enfrente o processo e os desafios que aparecerem certamente serão aí superados. Que maravilha, viu? E eu considero também você falou da metáfora do rio, eu sempre falo para os meus mentorandos que o conhecimento, ele tem que ser igual a um rio que vai em direção ao mar. Porque quando o rio ele fica parado, ele fica podre, ele morre, né? Os peixes, não tem vida. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Quanto mais você compartilha, mais você pega experiência, mais você realmente aprende muita coisa. Então, conhecimento é isso, gente. E eu estou muito feliz com essas mulheres poderosas aqui falando dos seus conhecimentos, falando das suas obras literárias. Que momento especial é esse, hein? Eu queria saber de você, maravilhosa Viviane. Como foi... Fale um pouquinho da sua trajetória, da sua área de terapia. Como foi que você se encontrou nessa área? Me fale um pouquinho. Além, né, da escrita que você já tem, mas eu queria saber um pouquinho dessa área sua, da profissão sua como terapeuta. Legal. Eu iniciei nas terapias com a massoterapia, a massoterapia clínica. Eu encontrei na massoterapia uma maneira de viver, né? E então, quando eu conheci a masso, eu me empolguei muito, porque era aquilo que eu queria fazer. Então, quando eu tocava nas pessoas e que as pessoas falavam, nossa, eu tô nova, né? Como a Rosimar recebeu agora uma massagem da Ana. Então, assim, é mágico. Mágico O mesmo. toque das mãos levam cura, de fato. Se a gente souber as energias que tem nas nossas mãos, a gente realmente canaliza isso e leva cura para as pessoas. Então, a massoterapia me trouxe isso, mas com a massoterapia também me trouxe desafios, porque eu enfrentei alguns problemas por conta de excesso de trabalho. Então, eu paralisei. Eu precisei ficar 1 ano afastada por um problema nas mãos e logo depois disso foi que eu conheci a físio. Quando eu conheci a fisioterapia, porque eu precisei ser tratada com fisioterapia, eu conheci a amorosidade da profissão de fisioterapeuta. Então, eu falei assim, eu também quero estudar isso. E é transformador, né? Eu quero estudar isso. E falei assim, eu vou estudar isso, e estudei. E hoje eu estou aqui, trabalhando com a fisioterapia. Aí juntei o Pilates, que é uma perninha ali da físio. E com isso eu conheci o Leandro, que trouxe para mim o Reiki. E hoje eu sou terapeuta reikiana também. Então eu mesclo as minhas terapias com os meus pacientes para dar o melhor. Maravilha, parabéns, viu? Parabéns. E qual o conselho que você daria para alguém que está, né, considerando um dia terapia com escrita? Poderosa essa pergunta. Já pensou? Me fale aí. Bem, tem que se jogar. Acredita em você. Mesmo que o mundo lá fora diga que não acredita, mas acredita em você. Sinta-se merecedora.
E, como eu disse, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem algo para dizer e algo para fazer. Eu indico a editora LNC Liderança Legado para estar aí compartilhando a sua história. Vai ser acolhida com amorosidade, com carinho e dedicação naquilo que você está escrevendo. Então, procura aí o Leandro Nascimento Cristo para escrever a sua história no livro. Maravilha. Leandro é uma pessoa maravilhosa. Já conheço o Leandro há mais de 10 anos, gente. Profissional de excelência, realmente, e é inovador. É uma pessoa que está sempre à frente, né, de vários projetos. Parabéns, Leandro. Você tem todo o meu respeito, a minha admiração. Você sabe disso. Eu queria saber dessa mulher que poderosa, a mulher que gente, tem várias formações, pós-graduada em muitas coisas. E eu queria saber de você, Rosimar, né? Você é uma pessoa que é pós-graduada em várias constelações sistêmica, comunicação estratégica, gestão de pessoa. Como essas diferentes áreas do conhecimento, né, complementam você, né, e a sua abordagem de alta performance. Fale aí. Tendo o conhecimento como base, né, de mudança, e a busca por essas complementações, elas vieram naturalmente. Eu atuo na educação já tem mais de 4 décadas, como professora nos anos primeiros ali, na primeira década, e depois sempre na administração de grandes escolas. E o processo de observação da mudança nas pessoas a partir do conhecimento é algo fantástico. E complementar a minha formação teve sempre o objetivo de poder auxiliar e auxiliar cada vez mais. Ao falar de uma pós que vai trabalhar constelação sistêmica, nesta constelação nós trabalhamos o entendimento do outro, a comunicação não violenta, como eu posso melhorar ainda mais a minha escuta. Trabalhar com gestão de pessoas é a necessidade. Eu sou uma apaixonada por pessoas e se a gente trabalha com uma parte administrativa, lidando com times, com equipes, nós temos que entender de pessoas. Então, uma busca por essas formações sempre foi exatamente para que eu pudesse ter mais elementos para montar melhores estratégias e poder ajudar a transformar vidas com mais assertividade o tempo todo. Maravilha. Deixe sua mensagem final aí, poderosa, e suas redes sociais. A mensagem final é, né, seja sempre maestro da sua vida. Não permita que outra pessoa vá reger aquilo que é seu, que é a sua bênção maior, é exatamente a vida. Quando nós despertamos a cada dia, nós estamos diante do maior milagre que existe. E a vida tem 2 formas de a olharmos. Ou você considera que milagres não existem, ou você considera que tudo que você vive é um milagre. Como você está vivendo este milagre que é a bênção da vida? Deixe suas Então, redes sociais. viva sendo maestro de si mesmo. Que coisa linda. O meu Instagram é @Rosimar Mendes Lima, tudo junto. E o LinkedIn também, Rosimar Mendes Lima. Estou também ali no Facebook e será um prazer tê-lo, né, comigo, para que juntos a gente possa aí crescer e conversar muito sobre desenvolvimento humano. Maravilha. Viviane, minha querida, deixe sua mensagem poderosa aí também, final, para nossos empreendedores, empresários e para os escritores também, em suas redes sociais. Gratidão, Gal, por esse momento. Eu digo que vocês se autoconheçam. Façam meditações, cantem músicas, se reconheçam dentro de si, se reconheçam dentro de um espaço, para assim conseguir aflorar, colocar para fora aquilo que você tem de melhor dentro de vocês. As minhas redes sociais, Gal, meu Instagram é @Viviane_Cortes, meu Facebook também, Viviane Cortes. Estou aí à disposição para conversarmos mais sobre esses assuntos, sobre a fisioterapia, sobre o Reiki.
Nesse momento, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Fiquei muito feliz e honrada ter vocês aqui na nossa bancada. Quero deixar aqui uma lembrancinha para você, Osimar. Ai, Quero deixar aqui obrigada. também a lembrancinha para você, minha querida. Que Deus abençoe a vida de vocês. A porta do Gratidão. nosso podcast está aberta para quando vocês quiserem vir. Você que mora em Brasília, quando vier aqui na Bahia, venha nos visitar. Você de Cruz das Almas, que é uma cidade que eu amo, venha nos visitar. E todos vocês que estão aí do outro lado, nosso podcast, esse episódio vai estar disponível, né, na próxima semana. Vá lá no nosso canal do YouTube, ative o sininho, se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio.